Afinal, como orar? Como estar orando e orar uma oração que o Senhor vai receber? Essa pergunta é uma pergunta mais comum do que nós conseguimos imaginar. Muitas mulheres que estão começando essa caminhada cristã, seja mulheres ou homens, muitas vezes têm dificuldades na hora de orar. Não sabem como orar ou como começar a orar. Ou entendem ou acham que existe um certo ou errado ali durante uma oração. Então eu quero tirar todas as suas dúvidas hoje neste vídeo sobre oração. Como orar. E para isso, nós vamos começar nada mais, nada menos com o quê? Com a poderosíssima oração que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, a oração que Ele deixou aqui para nós, que é o Pai Nosso. Você pode abrir a sua Bíblia, caso você esteja com a sua Bíblia por aí, você já abre ela, porque aqui no nosso canal Revestidas, nós vamos tudo na palavra, tá? Aqui é com base bíblica. Se você não está, vai ouvindo, mas nós vamos ler aqui Mateus, capítulo 6, versículo 9. Mas antes eu quero começar aqui no versículo 5, porque nós vamos falar sobre o ensino a respeito da oração. Como que Jesus ensinou pra gente a respeito da oração? E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos pelos outros. Vale ressaltar, aqui Deus ele não está proibindo, né? Jesus não está proibindo você de orar em pé, numa posição em pé. Ele está falando sobre orar na posição de quê? De ser visto. De querer demonstrar, olha o quanto que eu sei orar, olha o quanto eu sou santa, olha isso, aquilo. Você pode estar até de joelho, mas se você estiver orando para que as outras pessoas vejam a sua oração, saiba que aí não importa a posição, porque o seu coração não está de fato naquela oração, e é isso que Jesus condena. Então, durante a oração, que você esteja com o seu coração voltado para Deus, que você esteja buscando a presença dEle, que você busque se entregar a Ele e não querer demonstrar algo para alguém, ou seja, qual for a pessoa que estiver ali ao seu redor. E ele continua. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa, mas ao orar, entre no seu quarto e, fechada a porta, ore ao seu Pai que está no secreto. Aqui, Jesus ele nos traz uma segunda instrução de orar no secreto, de orar com intimidade. O quarto é um lugar de intimidade. Então, quando o Senhor fala aqui sobre o quarto, Ele está falando sobre intimidade. Quando você for orar, busque estar em intimidade com o Pai. Fecha qualquer porta, fecha qualquer distração. Tire as distrações ao seu redor e esteja voltada para Deus naquele momento, com o coração entregue a Deus e esteja em intimidade com o Pai. Não vai orar, sabe, assim, de uma forma que quer expor para as outras pessoas. Eu não estou falando, claro, que um ambiente de igreja, gente. Porque no ambiente de igreja, você vai estar em oração com outras pessoas. Ali é uma casa de oração. A igreja ela é uma casa de oração. Aqui eu estou falando sobre como você vai... Eu quero te mostrar aqui, biblicamente, né, como que Deus nos ensina a orar, Jesus nos ensina a orar, mas de uma forma íntima, para você ter uma vida de oração. Nós precisamos de ter uma vida de oração, orar todos os dias, conversar com o Pai todos os dias. Então essa intimidade é dentro da sua casa, aonde você estiver, mas faça aqui como Jesus ele falou, busque intimidade, vá para um lugar íntimo, tira todas as distrações, fecha a porta, tira a distração e ore ao seu Pai que está ali no secreto. Ora para o seu Pai que está no secreto, conversa com Ele. E o seu Pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. E orando, não usem vãs repetições, como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Olha só que importante. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam, mesmo antes de lhe pedirem. Aqui é algo muito importante, porque muitas vezes nós estamos ali orando, mas Deus já sabe de tudo que nós precisamos. Mas ainda assim nós temos que conversar com Ele, nós precisamos de conversar com Ele, porque é ali que nós vamos ter um relacionamento de intimidade com o Senhor. Mas Deus, Ele sabe tudo o que você precisa, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. E o versículo 7 diz, e orando não usem vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos.
Não importa, gente, quanto tempo você passa em oração, o importante é você estar orando de verdade, de coração, para Cristo. Amém? Porque eles pensam que por muito falar serão ouvidos. Não sejam, portanto, como eles, porque o Pai de vocês sabe o que vocês precisam antes mesmo de lhe pedirem. O Senhor já sabe o que você precisa, Ele sabe o que é melhor para você. Às vezes nós estamos orando, pedindo uma coisa e Deus está lá falando assim: minha filha, não é para esse lado, não é isso que vai ser o melhor para você. Mas ainda assim, Deus, Ele está ali ouvindo a nossa oração, Ele está recebendo a nossa oração. Então, independente, né, a nossa oração. Então, e isso é incrível, é muito maravilhoso pensarmos que nós estamos ali nos rendendo ao Pai e Ele já sabe exatamente o que nós precisamos, o que nós estamos, sabe, passando. Ele conhece, Ele sabe de tudo, Ele tem esse poder sobre a nossa vida e Ele está ali de fato já preparando e entendendo o que vai ser melhor para nós. A nossa vontade é uma coisa, mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para a nossa vida. A vontade do Senhor sempre será melhor do que a nossa. Então, Jesus diz assim: portanto, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Uma coisa que eu acho muito interessante, que eu carrego nas minhas orações, é exatamente essa organização do Pai Nosso. Vamos falar de uma forma simples, essa organização do Pai Nosso? Como que Jesus ele nos instrui a orar? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Jesus ele nos ensina a começar uma oração glorificando o nome de Deus. Eu gosto de começar uma oração glorificando, louvando o nome do Senhor. Nós precisamos de engrandecer, de fato glorificar o nome de Deus nas nossas orações. Não é somente chegar, vou chegar lá, vou desabafar e vou fazer um monte de pedidos, pedindo 500 mil bênçãos e eu não reconheço quem é Deus, eu não reconheço a soberania dele, eu não glorifico o nome dele. Então nós precisamos de começar as nossas orações, ou em qualquer momento da sua oração, glorificar, louvar o nome do Senhor. Nós precisamos de reconhecer a sua soberania, o seu poder e o amor que Deus tem sobre as nossas vidas, sobre a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Então aqui o Pai Nosso começa exatamente assim. Depois o Pai Nosso ele vai dando continuidade, né? Assim na terra como no céu, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Mesmo que durante uma oração a gente passe ali 1 hora, não importa quanto tempo, seja 5 minutos ou 1 hora, não importa se a gente passa 5 horas ou sei lá, o tempo que for, orando e falando: Senhor, mas eu tô precisando disso, Senhor, mas eu estou aquilo, nananã. Que a gente consiga entender que seja feita a vontade de Deus, que não seja feita a nossa vontade. Nós precisamos de aprender a ser dependentes ao Senhor. Senhor, eu queria muito isso, isso e aquilo. Se for da tua vontade, perfeito. Se for da tua vontade, glória a Deus. Se não for da tua vontade, ainda assim que seja feita a tua vontade. Logo depois, Jesus ensina: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós precisamos de aprender a ser dependentes de Deus. Quando Jesus ele está no Getsêmani, ele faz a seguinte oração: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas como tu queres, seja feita a tua vontade. Nós precisamos de conversar com o Senhor, nos mostrando dependente dele. Não importa se a gente passa meia hora, 1 hora orando e falando: Senhor, eu queria muito isso, isso e aquilo, Senhor, você não. Mas no final a gente precisa de reconhecer que a vontade do Senhor, ela tem que ser a prioridade em nossas vidas. Nós precisamos de andar de acordo com a vontade dele, não com a nossa, porque nós estamos olhando as situações da nossa vida com os nossos olhos humanos. E o Senhor, ele vê além, porque ele conhece o amanhã desde ontem. Ele conhece, ele sabe tudo aquilo que vai ser o melhor para você. Então, mesmo que a gente passa 2 horas orando, a gente precisa de reconhecer: Senhor, é isso aqui que eu pedi, mas que
Que seja feita a tua vontade, Pai. Eu me coloco em total dependência do Senhor. Independente se não for acontecer nada do que eu quero, mas que a tua vontade prevaleça sobre a minha vida. Essa é uma oração muito poderosa, porque ali nós nos colocamos, sabe, rendidos ao Senhor de todas as formas possíveis. Pai, aqui está o meu coração, aqui estão os meus sonhos, aqui estão os meus desejos, mas seja feita a tua vontade sobre a minha vida. Isso é extremamente poderoso e Jesus nos ensina a viver essa dependência do Senhor nas nossas orações. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Nós precisamos de confessar os nossos pecados, pedir perdão numa oração, perdoar, liberar perdão, porque quando nós liberamos perdão, nós também somos perdoados. Então, no momento de oração, se você tem que pedir perdão, peça perdão pelos seus pecados. Se você precisa de liberar perdão para alguém, libere perdão para essa pessoa, porque o perdão, ele traz um alívio para nossa alma. A confissão dos pecados traz um alívio para nossa alma, e ali nós vamos, precisamos buscar esse caminho de santificação. E depois ele vai dizer, e não nos deixes cair em tentação. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Jesus, ele também nos ensina a buscar por essa proteção divina. Pedir perdão, se arrepender dos seus pecados e pedir que o Senhor mostre um caminho de santidade, um caminho de obediência, porque é isso que Deus espera de nós. E ali nesse momento Jesus nos ensina, a pedir essa proteção. Peça proteção. Senhor, proteja a minha casa, a minha família, proteja meu marido, nos livra de todo o mal. Entra com autoridade para guerrear contra as trevas, contra a ação das trevas na sua vida. Entra com autoridade no nome de Jesus, porque há poder no nome de Jesus. A oração é uma ferramenta, é uma arma espiritual maravilhosa e poderosa que nós temos na nossa vida para lutar contra as armadilhas de Satanás, contra as armadilhas do inimigo na sua vida. E a oração, ela é uma conversa com o seu Pai, com o seu Criador. É um momento de conversa, é um momento de você, conversar com Deus exatamente como um pai, conversar com Deus como um amigo, mas é conversar com o Senhor. A oração, você não precisa se preocupar em querer agradar, em falar palavras bonitas e isso e aquilo, não. Você apenas precisa de conversar com o seu Pai, conversar com Ele, Ele vai te ouvir, e essa é uma oração poderosíssima. Então não tem um segredo, uma fórmula mágica para a oração. Você precisa apenas estar com seu coração aberto, rendido aos pés do Senhor, buscando intimidade, querendo mais dEle, pedindo mais dEle. E ali você vai ser guiada pelo Espírito Santo. As palavras naturalmente vão vir na sua boca. Você vai no início, às vezes, não conseguir orar muito tempo, mas quanto mais você vai orando, você vai aumentando o seu tempo de oração. No dia que você não conseguir orar, já que eu não tô com vontade de orar, é nesse dia que você vai orar. É nesse dia que você vai, fortalecer o seu espírito. A sua carne não quer orar, mas o seu espírito, ele está te pedindo para ser alimentado. E a alimentação vem através da oração, vem através do jejum, porque é quando nós matamos a nossa carne e fortalecemos o nosso espírito. Então ora, mesmo quando você não quer, ora, se coloque em oração. Quando eu tô num dia assim que eu não quero muito orar, eu falo, meu Deus, o que está acontecendo? Eu coloco um louvor no máximo e vou louvar, vou adorar a Deus, e ali naturalmente já o Espírito Santo já chega ao lugar, ganha espaço, eu me diminuo cada vez mais, a presença de Deus vai crescendo no ambiente, e ali naturalmente, vem essa oração. Então que você possa, não ficar preocupada com palavras bonitas, mas que você foque em ter um coração ali rendido aos pés do Senhor, e essa oração ela vai acontecer. Então, se você não sabe como orar, apenas vá conversar com o seu Pai, que está no secreto. Vá conversar com Ele, vá conversar, vai desabafar, vai falar, vai colocar os seus problemas, os seus defeitos. Senhor, me ensina a isso, me ensina aquilo. Conversa com Deus, é apenas isso que Ele quer intimidade. O véu foi rasgado, você tem livre acesso ao Pai, você não precisa ficar dependendo de outra pessoa orar por você. É claro que ter uma pessoa que ora por você, isso é bênção. Você orar por outras pessoas, isso é poderosíssimo, é uma intercessão que você vai estar intercedendo na vida, na causa daquela pessoa. Mas entenda que você tem autoridade espiritual para orar por você mesmo. Você não precisa esperar que alguém ore por você. Você tem que ir lá e orar por você. E se alguém orar por você, perfeito, maravilhoso. Juntas somos mais fortes. Mas você precisa de ter uma vida em oração.
com gratidão, em obediência, o Espírito Santo ele vai te guiar durante essa oração. Amém? Espero ter te ajudado aqui com este vídeo e quero te fazer um convite. Se você busca amigas em Cristo, se você busca caminhar, né, nos caminhos do Senhor, você quer aprender mais sobre a Bíblia, como ler a Bíblia, como entender, venha fazer o devocional conosco. Todas as quintas-feiras nós reunimos um grupo de mulheres, onde nós fazemos juntas o devocional, que é o Devocional Revestidas, toda quinta-feira pelo Zoom. Temos um grupo no WhatsApp, onde você tem ali um lugar seguro para tirar suas dúvidas, para conversar, para ter amizades em Cristo Jesus. Para você fazer parte desse grupo, basta ir na descrição aqui desse vídeo, tem um link do WhatsApp, entra no grupo do WhatsApp. E não se esqueça de seguir aqui o canal, compartilhe esse vídeo com mais amigas e eu espero ter te ajudado aqui neste vídeo de hoje. Até a próxima!